em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Olá, irmãos, curtindo aqui as saudades de nos unirmos mais uma vez, trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Eu quero falar hoje sobre a salvação do pecador só é possível por Cristo Jesus. O texto é Atos capítulo 4, verso 12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que o Pai nos ajude a pensarmos corretamente nesta santa e divina palavra. Meus irmãos, no dia de Pentecostes, de acordo com Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, cumpriu-se a gloriosa promessa da vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. Os apóstolos e os demais discípulos que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo e ficaram também motivados com essa bênção a colocar as mãos na obra, a começar a realização de um trabalho que duraria séculos, mas tinha que começar com a pregação.
O apóstolo Pedro prega um monumental sermão que impressionou e produziu conversões, mas também irritou autoridades da época, e também a irritação ocorreu em função da cura de um deficiente físico. Tal era o poder que eles tinham adquirido, o poder do Espírito Santo na vida deles, que eles podiam realizar esses sinais. Nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no verso 12, que é parte do sermão de Pedro, algumas lições que são importantes a respeito da salvação em Cristo Jesus. A primeira lição que tiramos das entrelinhas: para a salvação, o pecador precisa invocar o nome do Senhor. Na Epístola aos Romanos, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele confirma isso ao dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, verso 13. Jesus veio ao mundo com a missão expressa de salvar o pecador. Quando do anúncio da sua concepção, falando a Maria, o anjo disse assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o próprio Jesus, já durante o seu ministério, com a conversão de Zaqueu, aquela experiência ali, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Os apóstolos e discípulos sabiam disso, só faltava colocar em prática, mas agora precisava desse impulso grandioso da ação do Espírito Santo na vida deles. Para salvar o pecador, ele precisa invocar o nome do Senhor. Isso significa aceitar no seu coração. Jesus, ensina-nos a Bíblia, é o único verdadeiro e suficiente Salvador. Eu gostava tanto de ouvir uma professora que nasceu na escola dominical, professora de crianças, ela dizendo com toda a ênfase possível para as criancinhas, dizendo: Jesus é o único verdadeiro e suficiente Salvador. A Bíblia diz o seguinte, que nenhum outro nome há dado. E lá em Atos 10, 43, é repetida esta ideia. A este dão testemunho todos os profetas de que todos receberão perdão dos pecados em seu nome. Isto é, no nome de Jesus. Jesus, como dissemos, é o único verdadeiro e suficiente Salvador. Jesus é o nosso mediador. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Ele é o único caminho para o céu. Ele disse certa vez, quando houve dúvida por parte de um dos discípulos, mas propriamente Tomé, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, esta mensagem de salvação, Atos dos Apóstolos está dizendo que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
É o plano de Deus para a salvação do pecador. Essa busca constante do pecador, esse anseio talvez pela salvação, é satisfeito quando o pecador abre o seu coração e recebe Jesus como Salvador pessoal. A Bíblia diz em João 4:12 que ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, é preciso que a gente pense nisso, mas que pense nisso e que se pregue isso também às pessoas que estão precisando abrir o coração e receber Jesus como Salvador pessoal. Uma outra coisa que eu estava meio que evitando de dizer, mas eu preciso dizer, é que existem muitas pessoas em nossas igrejas que, se a gente parar, tomar uma porção de fé mais detida um pouco, essas pessoas não demonstram certeza de salvação em Cristo Jesus. Tive experiências nesse sentido com pessoas. Quando falando de salvação, a pessoa me procurou depois no gabinete pastoral e disse: pastor, eu preciso que o irmão ore por mim, porque eu não tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Um dos perigos, irmãos, são os filhos dos crentes, criados na igreja, educados religiosamente e muito bem educados, por sinal, mas que de repente essa questão da convicção quanto à salvação, muitos deles não têm. Salvação só em Cristo Jesus. A conclusão desta palavra é a seguinte: Jesus é o nosso único mediador, já dissemos isso. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, diz lá em Filipenses 2:9. Jesus é o único Salvador porque em nenhum outro há salvação, é somente em Jesus. A salvação do pecador será sempre mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, tornando efetiva essa salvação para o homem, para o ser humano. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz a Bíblia. O pecador precisa arrepender-se de seus pecados e receber Jesus em seu coração. E assim será salvo pelo grande poder do nome de Jesus. Caso você ainda não tenha feito isso, receba Jesus agora no seu coração. Se você não tem certeza dessa salvação, ore a Deus e peça ao Espírito Santo que o Espírito Santo te esclareça o coração e que você tenha certeza que Jesus é o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Prega-se por aí que Jesus precisa de uma mãozinha para salvar o pecador. Isso não é verdade. Ele é o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aceitando-o no coração, o crente passará a ter certeza dessa salvação em Cristo Jesus. Meu prezado irmão, que Deus te abençoe, que Deus conforte o seu coração, pregue essa salvação, creia nisso, porque Jesus fala através da sua santa e divina palavra. Um forte abraço, uma semana abençoada e que Deus abençoe você e a sua família. Amém.